meus queridos, tudo bem com vocês? Eu perguntei no grupo de ingressantes quais eram as dúvidas de vocês e ideias de vídeos para o vídeo dessa semana. E surgiu a ideia de falar sobre os diferentes ciclos da faculdade e principalmente diferenciar o que é internato do que é residência médica, que a gente faz justamente depois de terminar a faculdade. Porque às vezes acontece, e eu vejo nos comentários aqui do canal, muita gente com certas dúvidas sobre internato, faculdade, residência, o que é o que, quando que se faz o que. Então no vídeo de hoje a gente vai explicar mais ou menos como funcionam os ciclos das faculdades em geral e também trazendo um pouquinho para a Universidade Nacional de Rosário, ok? Logo que o aluno ingressa na universidade, ele começa pelo ciclo básico na faculdade, justamente para que o aluno possa desenvolver o raciocínio clínico e justamente passar para o ciclo clínico, que é o ciclo posterior ao ciclo básico. Nesse momento, o estudante vai ter todas aquelas aulas que vão parecer para o estudante que ele está longe da medicina real, que é justamente ver anatomia, histologia, fisiologia, patologia. Mas calma, isso é uma fase só, é só o início da faculdade, justamente para que você tenha as ferramentas para chegar no ciclo clínico, tendo conhecimento daquelas questões, ok? A maior parte das universidades tem um ciclo clínico que varia entre 2 e 3 anos. A UNR são 3 anos, a maior parte das universidades brasileiras são de 2 anos. É justamente por causa disso que eu geralmente faço uma leve crítica às universidades que jogam o aluno para fazer prática hospitalária já no primeiro ano, sendo que ele não sabe justamente a parte básica, principalmente a anatomia, quando o aluno não sabe nem sequer onde passam as veias para tomar pulso e vai lá e acha que o paciente é um boneco e que ele pode manusear do jeito que ele quiser, como se não fosse uma pessoa. Por isso eu sempre faço essa crítica, essa análise de que o ciclo básico é necessário antes de tu começar a ter interação com o paciente. Obviamente, na UNR, com o passar dos anos, a gente vai começando a ter essas interações com o paciente, mas não é desde o primeiro ano, desde a primeira semana de aula, não. Já o ciclo clínico é quando o estudante começa a ter mais contato com o paciente, com a realidade, com a vivência médica em si. É quando ele começa a ter as práticas nas unidades sanitárias, seja ele um posto de saúde, um hospital, um policlínico. E é nesse período em que o aluno vai ter ginecobstetrícia, clínica médica, cirurgia, pediatria. Algumas universidades o que fazem é, em vez de ter as matérias ou áreas, como a gente tem na UNR, eles dividem em blocos, como saúde da família, saúde da mulher, saúde da criança, mas basicamente tudo engloba o mesmo conteúdo, que são saúde da família, ginecobstetrícia, pediatria, cirurgia e clínica médica. O ciclo clínico também varia de faculdade para faculdade, mas geralmente são 2 anos de cursado. Já em seguida começa o internato, que é a parte final da faculdade. Essa etapa é justamente quando o aluno tem muito mais prática do que teoria. Digamos aí que uns 70, 80% do cursado da prática final do internato, ele é justamente de práticas, mas não quer dizer que o aluno não vai ter as suas aulas teóricas também. Digamos que o internato seria meio que um estágio, por assim dizer, do curso de medicina. É justamente nessa etapa que o estudante de medicina vai ver de uma maneira muito mais ampla toda a prática médica que ele vai exercer no futuro. O internato ele dura, dependendo da faculdade, de 1 a 2 anos. Isso vai variar, obviamente, da carga horária aplicada sobre o programa. Por exemplo, a UNR ela tem um programa de prática final, que seria o internato no Brasil, de 1 ano, mas com uma carga horária muito intensa semanal, o que faz com que seja mais reduzido. No Brasil, alguns casos são de 2 anos, algumas universidades, alguns casos são de 1 ano e meio, tudo varia de universidade para universidade. A partir do momento em que o aluno termina o internato, ele termina o seu curso de graduação em medicina. A partir daí ele já pode atuar como médico, ele já tem essa autonomia. Em seguida, geralmente, o profissional que sai da universidade presta concurso para as residências. A residência seria a modalidade de pós-graduação mais utilizada no curso de medicina. E é justamente aí que está a diferença. A diferença do curso de medicina do internato para a residência. O internato, o aluno vai ter uma visão ampla sobre todas as áreas, ou quase todas as áreas da medicina e das suas especialidades. Já na residência não, é um modelo de pós-graduação, é uma modalidade de pós-graduação em que o aluno vai sair da pós-graduação, da residência, com um título já de especialista, ou seja, já é bem mais focado em uma área. As residências médicas elas duram de 2 a 5 anos, em diferença
do internato, que dura de 1 a 2 anos, dependendo da universidade. A diferença também do internato, a residência geralmente é paga. Na Argentina existe um modelo diferente, uma modalidade diferente, que são as concorrências, que elas não são pagas. As residências, elas têm programas de bolsa, justamente que seria, entre aspas, o salário do residente. Não quer dizer também que o residente não vai ter aula teórica, porque sim, ele tem aula teórica. A maior parte do conteúdo e das horas que ele tem durante a residência são em consultório, em hospital, nas salas. Porém, ele sim tem discussão de caso, apresentações, aulas, que são dadas durante os períodos. Vale ressaltar também que existe uma pequena diferenciação também nas residências. Não é que o aluno que está lá começando a faculdade de medicina, que quer fazer cardiologia, para que aquela pessoa possa realmente ser cardiologista, ela vai ter que passar por um processo muito longo até chegar a ter o título de cardiologista. Primeiro, ela vai ter que fazer a faculdade de medicina, que são 6 anos, na maior parte dos casos. Algumas universidades são 7, dependendo do lugar onde você for fazer. Logo depois do curso de medicina, essa pessoa vai ter que fazer uma especialidade base, que geralmente é clínica médica, e depois ele faz a subespecialização em cardiologia. São raros os programas das especialidades que não passam por clínica médica, por cirurgia, por pediatria, por ginecobstetrícia. São os casos de infectologia, em alguns casos, em algumas instituições, anestesia não precisa passar por ela, dermato, se eu não me engano, não precisa passar pelas gerais zonas, mas geralmente quando o aluno quer fazer uma especialidade que é mais delicada ou mais específica, vale a redundância, ele vai ter que passar primeiro por uma das gerais, por assim dizer também, entre aspas, cheio de aspas, mas para fazer com que você entenda. Espero que tenha dado para entender mais ou menos como funciona tudo isso, entender que residência é uma pós-graduação, de que o internato é a fase final do curso de medicina, que o internato não é pago, não é remunerado, como muita gente acaba tendo uma certa dúvida, e que a residência sim. Se caso ficou alguma dúvida com respeito a isso, deixa aqui nos comentários. Eu sei que muita gente acaba perguntando sobre quais são as especialidades médicas, como que faz para ser nefrologista, para ser cardiologista. Isso depende muito de hospital para hospital, de serviço para serviço, de secretaria de saúde para secretaria de saúde. Tudo depende. Não são todos muito lineares. Por exemplo, eu quero fazer infectologia, o qual, se eu quiser fazer, por exemplo, em Rosário, eu tenho que fazer primeiro clínica médica para depois fazer infectologia. Porém, em Buenos Aires eu sei que existe o programa direto para infectologia. E no Brasil também é direto para infectologia. Então isso é muito variável. Mas caso vocês tenham alguma dúvida com respeito a isso, deixem aqui nos comentários. E mande esse vídeo também para aquele amigo seu que está pensando em fazer medicina e está com alguma dúvida aí sobre como é que é o plano de estudos, como é que é a arquitetura do curso da medicina. Compartilhe, a gente está chegando aí a 20 mil inscritos quase aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, curtam, se inscrevam, ativem as notificações e a gente se vê na semana que vem. Até mais, tchau!